E aí, senhores, tudo jóia? Estamos aqui diante do ambiente de vocês, né, da OC de implementação de máquinas e equipamentos, certo? Eu vim aqui, né, ao invés de mostrar dessa forma, né, eu estou mostrando como se fosse em detalhes. E nós temos aqui a inserção dessa parte de aulas gravadas. Então temos um, dois, três, quatro links de aulas que vão nos ajudar no conteúdo dessa UC, né? Não substituindo, obviamente, a parte do material de estudo, né? E no qual cada aula, né? As 2, 3 e 4, principalmente, tem uma atividade que é pertinente ao conhecimento de vocês, certo? E nós temos também o guia de estudo, né, que vocês possam abrir aqui esse guia de estudo para entender como vai ser a dinâmica para essa UC, certo? Tanto que ela vai se encerrar, né, o nosso último encontro presencial vai ser em outubro, se não me engano, dia 7 de outubro, deixa eu só confirmar aqui no calendário. Né, a gente vai ter no dia 7 o terceiro encontro, né? E essa UC, ela tem no ambiente dela, né, aqui do AVA, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Três SAPs, três SAPs não, né? Uma SAP com três OS, melhor dizendo, né? OS1, OS2 e OS3. O detalhe é que essas três aqui são para a parte presencial que vai ser executada aqui na escola, né? Vocês vão colocar uma planta, né, para funcionar, né? Vocês vão executar algumas ações como encontrar, por exemplo, e determinar ou diagnosticar, né, o funcionamento de sensores e atuadores, elaborar o esquema elétrico, né, realizar a montagem, né, e o comissionamento, além da programação do CLP de uma planta didática aqui de mecatrônica, certo? Então, essas três SAPs, no caso, a SAP 1, OS1, 2 e 3, é para o momento presencial, ok? Aí nós temos a SAP 1 OS1, né? E teremos, depois do dia 20 de agosto, né? No dia 21, a SAP 1 OS2. Falando dessa OS1 aqui, quando a gente clica, a gente recebe, né, as orientações clicando nesse link, né, nesse PDF que a gente tem mostrando aqui para vocês, e o manual do inversor, no qual vocês vão fazer a pesquisa para responder as questões que estão direcionadas nessa SAP 1 OS1. Então, essa SAP corresponde a realizar que tipo de atividade, né? Temos assim, implementação de máquinas com inversor de frequência. Então aqui eu tenho um breve texto que fala da importância do inversor de frequência, o que ele trabalha, né? Ó, outra vantagem proporcionada pelo conversor ou inversor de frequência é a possibilidade de partir motores suavemente, ou seja, você tem a questão da rampa de aceleração, rampa de desaceleração como parâmetros presentes do inversor de frequência. Ou seja, a gente tem nessa UC um outro diálogo, né, sobre esse equipamento, certo? E para nos aprofundar no quesito, né, de instalação e de funcionamento, nós temos três questões. A primeira questão diz o seguinte: como funciona o inversor de frequência? Né, explicando o chaveamento em alta frequência com o IGBT, drive de controle do chaveamento, retificação da alimentação trifásica e explicação técnica. Ou seja, nessa primeira questão, você vai dividir o inversor de frequência em três partes. A parte de retificação, que transforma a tensão alternada em tensão pulsante, e depois de passar pelo barramento link CC, ela vira contínua.
a parte do drive de controle, o que que ele faz, né, em relação a esse chaveamento e o que que é esse IGBT, né, para eu conseguir, por exemplo, ter de novo uma corrente alternada trifásica direcionada para o motor, só que agora controlada através desse drive, né? Então, vocês vão realizar uma pesquisa na internet, né, em livros, em sites, né, vídeos, e trazer, né, com as suas palavras a explicação do funcionamento desses blocos do inversor de frequência. Na segunda questão, nós temos o seguinte: em algumas situações na indústria, quando você tem uma máquina que exerce uma força em cima de um motor, por exemplo, em uma parada brusca ou frenagem, a corrente de barramento sobe excessivamente e pode desarmar o inversor. Pode proporcionar um alarme, né, de sobrecorrente em seu barramento, né? Para isso é necessário instalar um resistor de frenagem. Não sei se vocês chegaram a perceber, na parte traseira dos nossos kits didáticos do inversor de frequência tem um resistor lá, da cor verde, né? Que é basicamente esse resistor de frenagem, né? Um resistor de frenagem no transistor de drenagem existente nos bornes do inversor. E que resistor é esse, né, de frenagem? Comente sobre a sua instalação e cite uma aplicação na indústria. Então, vocês vão pesquisar sobre esse resistor que é aplicado ao inversor e trazer, né, uma explicação, um comentário. Vocês vão delimitar mais informações, né, sobre esse componente instalado no inversor de frequência, né? Já na parte 3, ela é dividida em questões de múltipla escolha, né, vocês podem observar aqui no vídeo, no qual vocês vão pesquisar no manual, ó, leia o manual do inversor de frequência. Onde é que está esse manual? Tá aqui, ó, manual do inversor CFW11. Quando eu clico aqui, aparece o manual para vocês, né? Esse manual é direcionado para a instalação física do inversor. O CFW11, ele dividiu os manuais por funcionalidades, né? E esse manual aqui é direcionado para a instalação física, ou seja, para a implementação dele no quadro. A gente não instala de qualquer jeito, a gente tem que instalar seguindo alguns critérios direcionados pelo fabricante, né? Então esse manual direciona essas informações, certo? Então o manual do inversor de frequência, ele fala, por exemplo, né, sobre posicionamento e fixação do inversor no quadro, montagem no painel, acesso aos bornes, identificação dos bornes. Então existe toda uma delimitação, toda um detalhamento de como você tem que instalar fisicamente, mecanicamente esse inversor, certo? Através desse manual ele tem essas informações. Então na SAP, né, nessa terceira questão, eu tenho perguntas aqui, ó, que fazem com que você vá pesquisar nesse manual a resposta em relação a esses questionamentos. Por exemplo, né, ó, equipamentos sensíveis como CLPs, controladores de temperatura e cabos de termopar devem ser afastados do inversor de frequência e dos cabos que conectam o inversor ao motor. Diante dessa afirmativa, qual a distância mínima entre eles? Então, lá no manual, você vai ter uma situação que explica mais ou menos isso aqui e você vai escolher, né, qual opção é a correta. Diante disso, é direcionado que você, além de escolher a opção que corresponde, né, a resposta dessas perguntas, né, você colocar a página que corresponde à resposta, né, que você encontrou para marcar a opção correta, né? Então, após finalizar a instalação elétrica e energizar o inversor CFW11, recomenda-se que o usuário realize alterar as rampas, parametrize as entradas digitais, configure em modo remoto ou startup orientado. Então, naquele manual vem dizendo a resposta e você vai colocar opção A, B, C ou D, né?
e a página onde você encontrou essa resposta, certo? Então, todas essas perguntas aqui foram retiradas informações daquele manual para que você pudesse ter um cuidado, um direcionamento, um estudo relacionado à instalação mecânica do inversor, certo? A gente às vezes se preocupa muito somente em parametrizá-lo, né, que é importante, mas a gente também tem que se atentar que a instalação mecânica devidamente correta, né, vai trazer uma vida útil plena para esse inversor e ele não vai apresentar alarmes ou falhas durante seu funcionamento, certo? Então, eu acredito que eu tenha esclarecido aqui, né, eu ter norteado vocês em relação a como responder essa SAP, né, e o nosso prazo, melhor dizendo, é até o dia 20 de agosto, certo? Então essa SAP ela tem esse cunho, né? Você pode copiar tudo e responder no Word e mandar em arquivo Word ou em PDF, né, as respostas dessa SAP 1 OS1. No dia 21, vocês vão estar diante da SAP 1 OS2, que vai tratar de fato da instalação elétrica e da parametrização do inversor, certo? Depois eu vou perguntar para vocês no grupo como está a questão do acesso de vocês à plataforma e ao e-mail de vocês, porque eu soube que passamos por uma atualização de dados, uma questão técnica que alguns de vocês talvez não estejam tendo acesso ao e-mail. Peço a vocês que sinalizem para que a gente possa viabilizar o uso de um recurso didático de simulação para SAP 1 OS2, né? Então, desde já agradeço aqui a atenção e não percam o prazo para a realização dessa SAP que é remota, né? Lembrando que essas três aqui vão ser presenciais, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Muito bem, chegou a primeira etapa de situação da aprendizagem, essa atividade será realizada presencialmente, ó. Então, podem perceber que essas ações vão ser direcionadas para os 3 dias presenciais. Porém, esse é remoto. Não vamos deixar de cuidar dessa questão aqui. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e dúvidas pode mandar mensagem aqui que a gente vai respondendo.